Olá pessoal, tudo bem? A pedido das defensoras, estou gravando esse vídeo para explicar um pouquinho do cenário que nós estamos vivendo e até mesmo das situações que podem gerar extinção do contrato de trabalho diante de todo o estado de calamidade pública. E aí, algumas situações como a possibilidade de extinção via força maior ou fato príncipe começam a ser levantadas e surgem as dúvidas também se elas podem ou não ser aplicadas neste período. Primeiro, para a gente entender, nós precisamos pontuar e conceituar cada uma dessas hipóteses de extinção. A situação de força maior ou caso fortuito, que para nós dentro do direito do trabalho não temos distinção aqui, está prevista no artigo 501 da CLT. E eu vou aplicar diante de algo ou um acontecimento alheio à vontade do empregador, ou seja, uma situação no qual ele não concorreu. Como que eu poderia então caracterizar a extinção do contrato por força maior? Vamos supor que o governo tenha decretado aqui que as pessoas fiquem em casa, um toque de recolher, e que esse toque de recolher, de ficar em casa, diminuiu a atividade empresarial de determinado estabelecimento, prejudicando ali a ponto a ter a extinção dos seus contratos de trabalho. Isso é uma extinção por força maior. Reduziu o número de clientes, reduziu o faturamento e essa redução implicou na extinção do contrato. E essa extinção foi alheia, foi em razão da situação que se criou. Agora, o fato príncipe, que está previsto no artigo 486 da CLT, ele é a hipótese, ele é a espécie aqui desta força maior. Só que a gente precisa de alguns requisitos para que seja verificada a hipótese de extinção do contrato de trabalho por factum príncipe. Quando que eu vou decorrer ou quais são os critérios para a caracterização dessa hipótese de extinção? Primeiro, eu preciso ter um ato da administração inevitável. Esse ato da administração deve ter causado a paralisação temporária ou definitiva das atividades da minha empresa. E, por consequência, este ato da administração, que gerou essa paralisação temporária ou definitiva, foi sem a participação direta ou indireta por parte do empregador. O que faz, então, com que o artigo 486, em decorrência deste ato praticado pela administração, gere para esta mesma a responsabilização quanto aos valores indenizatórios a serem pagos decorrentes da extinção do contrato de trabalho, se ocorrerem. Primeiro, que este fundamento está na ideia de que a administração pública aqui, ela não pode agir de modo a causar nenhum tipo de dano, de modo a causar nenhum tipo de prejuízo aos seus administrados, mesmo que ela venha agir em benefício de uma coletividade ou ainda que o ato praticado por ela tenha sido pautado em fundamento moral. Com base nisso, então, nasce o dever dela de indenização, tendo em vista o decreto, o ato que ela praticou em paralisar a minha atividade de caráter temporário ou definitivo aqui. O que acontece quando nós estamos falando de fato príncipe? Quando nós falamos de fato príncipe, nós não estamos aqui avaliando a licitude do ato praticado pela administração pública. Não é isso que se avalia neste momento, mas sim a questão de responsabilização, a questão de você equacionar aqui a responsabilidade da administração pública em relação aos prejuízos causados pela paralisação temporária. Quando que seria, então, uma hipótese de extinção, defendida com base nessa teoria e na minha explicação, de extinção do contrato de trabalho por fato príncipe? Quando nós estamos aqui verificando diversos estados da nossa federação, aqui, com decretos no sentido de fechamento de estabelecimentos. Se deste decreto eu tive o fechamento do estabelecimento e se deste fechamento decorreu a extinção do contrato de trabalho em razão dessa situação aqui, seria possível, então, a extinção do contrato por fato príncipe. Agora, são situações, tanto força maior quanto fato príncipe, discutíveis, razão pela qual qualquer decisão a ser adotada por parte da empresa deve ser tomada com base num apoio e num suporte jurídico ali da consultoria para decidir qual é o melhor cabimento e a situação e a adequação. Por quê? Alguns autores também entendem que não seria caso de força maior ou aplicação do fato príncipe específico, no sentido de que o ato do governo do estado ou dos governos
aqui está no sentido de proteção a toda a sociedade, razão pela qual eu não posso, então, chamar de fato príncipe aqui. Ainda, com base nessa ideia de extinção e de toda a movimentação, o apoio jurídico ele é fundamental para decidir essas questões que são realmente controvertidas e também para viabilizar as hipóteses que foram trazidas pela MP 927 de 2020 diante desse estado de calamidade pública. Espero que esse vídeo tenha ajudado vocês e eu fico à disposição para qualquer dúvida. Até mais!